Sexta-feira, dia 2 de junho, estamos celebrando a 8ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a meditação da liturgia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da nossa meditação é de Marcos, capítulo 11, versículo de 11 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação do Evangelho que acabamos de ouvir. A figueira tem aparência enganosa, coberta de folhas, porém estéril. Ela é figura do templo, povo de Israel. Não produziu o fruto esperado, acolher Jesus como Messias. O templo, centro do poder religioso, econômico, político e ideológico, converteu-se em instrumento de exploração do povo. O comércio acabou profanando a casa de oração para todos os povos. Por causa de seus dirigentes, Israel traiu sua missão universal. Em vez de atrair os povos ao verdadeiro Deus, tornou-se sociedade exploradora. É bem compreensível a reação de Jesus. As lideranças religiosas, ao inteirar-se do incidente, mais que depressa procuravam a maneira de acabar com Jesus. Surgirá a nova figueira, a comunidade de Jesus, que terá como eixo não o templo, mas a fé em Jesus Cristo, alimentada pela oração e pelo perdão.
Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre nossa família, nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.